Opa, professor, tudo bem? Boa noite. Opa, tudo bom? Tudo Como é certo? que Tá tá me aí? ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então tá bom, muito obrigado, tá? Legal. Então vamos lá começar o Costa Show de hoje. Caso vocês não conheçam o que é o Costa Show, é onde eu entrevisto as maiores personalidades do mercado financeiro, né? Aqui os influencers do Instagram. E hoje a gente vai receber um dos verdadeiros investidores de longo prazo do Brasil, né? Porque tá cheio aí de pessoas que falam que é investidor de longo prazo, mas na verdade não é, né? Na primeira crise você já descobre quem é de longo prazo e quem não é. E o professor é um desses, né? Então, professor, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo. Bom, prazer. Rafael, estamos aí juntos, né? Obrigado pelo convite. E vamos falar aí, vamos ver se a gente consegue trazer bastante informação de valor para a galera aí e ajudar o pessoal a investir da forma correta. Isso é o que a gente sempre espera e tenta passar aqui para o pessoal, né? Antes da gente entrar, né, falar um pouquinho sobre o mercado um pouco estranho, o pessoal aí sempre tem um temor no mercado, né, professor? Sempre tem alguém gritando fogo em algum lugar, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes, para aqueles que não conhecem um pouco a sua história, queria que você dividisse um pouquinho com a gente, professor. Você é natural da onde? Eu sou do Paraná. Você é do Paraná? É que, Paraná. pelo seu sotaque, todo mundo acha que você é carioca. Não, que eu nasci no Paraná, né? Mas aí eu vim para o Aham, Rio já bem pequeno, já com 2 anos de idade. entendi. E então já praticamente sou criado aqui no Rio, né? Eu nasci no Paraná, Aham. mas tenho família lá ainda, mas tô criado aqui no Rio de Janeiro desde pequeno. Não, bacana, professor. Bom, então você foi criado no Rio de Janeiro. E em Uhum. algum momento, né, para aqueles que não sabem, você estuda economia, não é isso, professor? Na UFRJ, se não me engano, não é isso? Isso. Contar um pouquinho da minha Isso, história, um resuminho aí. isso. Pode contar, por favor. Eu estudei economia na UF, na verdade, em Uf. Niterói, eu morava em Niterói, né? Uma família toda aqui do Rio é de Niterói. E eu estudei na UF, até por facilidade, né? Próximo ali, Federal, Universidade Federal também, né? Porque eu não tinha carro, então é mais fácil estudar na UF do que estudar no Rio. É, Depois que eu me formei, foi bem no período de crise econômica, assim, não tinha muitas oportunidades, né? Para quem estava se formando na faculdade, que foi mais ou menos do ano 2000, mais ou menos. Faz tempo. Uhum. Então não tinha ali muita oportunidade de trabalho. E eu lembro que eu falei, vou seguir a carreira acadêmica. Então eu fui fazer mestrado, fiz prova para mestrado. Mestrado de Economia é uma prova nacional, né, que você faz uma prova e você se candidata. É uma prova única, parece muito com o Enem, é tipo o Enem, né? Você faz uma prova única e você se candidata para as faculdades que você tem, que você quer fazer o mestrado em Economia. Uhum. Aí passei para algumas, escolhi o FRJ aqui no Rio, fiz o mestrado, aí depois na sequência já emendei o doutorado, e nesse processo de mestrado, doutorado, comecei a também dar aula, né, em faculdade, e também comecei a fazer consultoria, né? Comecei a trabalhar como consultor numa empresa, como consultor, como contratado, e depois uns 2, 3 anos depois, eu abri minha própria consultoria, né? Aí comecei a ver o empreendedor. Então, aí nesse momento já parei bastante, já diminui bastante minha carga horária de aulas. Então, eu só dava aula basicamente em pós-graduação, né? No Uhum. sábado ou final de noite, quando dava. Então, e terminei o doutorado, continuei na consultoria e foi um momento ali onde que realmente eu consegui ter uma renda disponível maior, consegui investir mais. Aí também todo esse processo, né? Investindo em ações, principalmente em ações. E ali no final de 2016, 2017, quando culminou ali com a crise econômica também, né, no Brasil, onde a gente teve uma queda no PIB de 3% em 2016, 2015 também o PIB encolheu 3%, as empresas começaram a buscar reduzir capital, reduzir gastos, né, custos, e a minha consultoria começou a ter dificuldade para renovar os contratos. E aí a Uhum. gente acabei fechando a consultoria, mas naquele momento eu já percebi que eu já tinha, como investidor, já tinha alcançado um patamar onde eu conseguia me sustentar sozinho com os dividendos que eu recebia. Ou seja, já tinha ali a minha liberdade financeira, né?
Então eu pensei, vou continuar investindo, vou continuar fazendo meus investimentos e vou seguir minha vida, né? Então, assim, então, o que eu falo, antes de eu ser, a diferença que eu, às vezes eu brinco, eu falo assim, antes de eu ser educador financeiro, eu fui investidor, né? Sim. E eu alcancei a liberdade financeira antes de ser educador financeiro, né? Então, assim, foi um processo onde eu construí aquilo, cheguei àquele patamar e depois de 2 anos, basicamente, né? Eu fui começar meu canal no YouTube, mas muito sem pretensão nenhuma. Eu não pensava em ter uma empresa, em ter pessoas trabalhando comigo, em ter um negócio que, né, tivesse tantos assinantes. Assim, não pensava nisso. Eu fiz um canal com foco educativo. Pensava no máximo ali ter alguns clientes que eu fosse dar uma consultoria, mas, né, o negócio cresceu bem rápido. Acabou virando a VG Research, acabou virando a VG Treinamento também, que é outra empresa ligada à VG. Então, hoje a gente tem um braço de treinamentos, cursos, um braço de casa de análise. Tem uma equipe aí de mais ou menos 20 pessoas, direto ou indiretamente ligadas a gente, trabalhando, né? Então, assim, já temos uma escala bem interessante no mercado. Então, assim, foi mais ou menos já um acidente, alguma coisa mais ou menos sem querer, acabou dando certo. Nossa história da VG. E agora a gente toca com um olhar profissional, né? A gente tem profissionais competentes, né? A gente trouxe uma equipe muito boa e a gente consegue aí realmente tá conseguindo atingir nossas metas de desempenho e de qualidade, principalmente qualidade no atendimento ao cliente. Isso me deixa muito feliz. Então, acho que minha história, resumindo aí em 3 minutos, é isso aí. Umas perguntas, né? A hora que você estava falando veio à minha cabeça aqui. Voltando antes da faculdade, em algum momento você decidiu cursar economia, né? O que te levou a tomar essa decisão? Foi uma escolha bem boba, né? Eu queria fazer medicina, né? Na verdade, queria fazer medicina, eu sempre tinha vontade de fazer aquela vontade de fazer medicina, mas a medicina é muito difícil passar na prova, né? E como eu fiz o vestibular pela primeira vez, né? E eu não estudei tanto, né? Para o vestibular, eu falei assim, vou botar um curso mais fácil, né? Para testar, né? Ir ali testar. E inclusive, eu só fiz vestibular para a UF, né? Porque muita gente faz vestibular, faz para a UF, faz para o UFRJ, faz para a UERJ, aí vai fazer em outro estado, né? Viaja para fazer prova. Não, eu só fiz na UF. Aí eu fui escolher lá, eu vi que a relação candidato-vaga. Aí eu botei administração ou economia. Eu vi que economia tinha uma relação candidato-vaga menor. Eu falei, vou escolher economia. Foi assim, né? Não foi assim, eu tinha uma predisposição, uma coisa para fazer economia. Aí quando eu passei para economia, eu resolvi, vou lá fazer, né? Enquanto a minha ideia era, depois eu vou estudar para fazer medicina. Comecei a fazer economia, aí gostei, né? Gostei da faculdade, gostei das matérias, comecei a achar legal ali o conteúdo e aí acabei me envolvendo ali com aquele negócio, né? Eu vi que praticamente tudo, né, as decisões econômicas, elas moldaram praticamente tudo que aconteceu na humanidade, né? Se a gente pensar, por que começaram as grandes navegações, né? Porque os impérios europeus estavam buscando expansão econômica, crescimento econômico. Por que tivemos aí por que hoje a gente tem uma tecnologia? Por que a gente tem um celular? Porque as empresas buscaram crescimento econômico. Então, tudo que você imaginar, você tem ali, você pode trazer um fundo, né, de propósito econômico para aquilo. A Revolução Industrial. Por que teve a Revolução Industrial lá no século XIX? Questões econômicas, né, para você otimizar o uso do capital, melhorar o uso do capital. Então, assim, isso me deixou muito interessado, né? E me deixou muito curioso, porque eu falei, poxa, esse negócio aqui é importante. Então, eu comecei a estudar, acabei gostando, né? Tanto é que depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, né? A gente até brinca, né? Assim, que economista mesmo tem que fazer... É igual médico, né? O médico que acabou de fazer medicina, não adianta nada, ele tem que fazer residência, né? Tem que fazer uma especialização. Economia é a mesma coisa. Geralmente, o cara, quando faz faculdade, ele tem uma visão muito ampla de tudo. Ele tem que depois se especializar numa área.
né? Então, isso, geralmente isso ocorre na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. Entendi. Você se especializou em qual área da economia, professor? Foi uma área que tem nada a ver com o mercado Não tem nada a ver. financeiro. Foi uma área Aham, de inovação e competitividade, né? entendi. É uma área Bom, chamada economia da inovação, chamada. entendi. Então, você estuda como as inovações ocorrem nas empresas, na economia, como isso afeta o crescimento econômico, como isso afeta a vida das pessoas, como isso afeta a competitividade das empresas. Então, assim, é Uhum. uma área muito grande de estudo, né? Essa área da economia da inovação. Inclusive, o meu TCC na faculdade foi sobre internet, né? Foi sobre internet, foi sobre e-commerce. Naquela época nem chamava Aham, e-commerce, não tinha esse nome, né? Foi sobre aham, vendas na internet. Foi no ano 2000, então essa internet estava nascendo ali, né? Nos anos 90. aham, Tem um vídeo que rola aí, acho que é de 95, do Bill Gates, bem novinho, falando sobre a internet. Então, 5 anos aham. depois, eu fiz um TCC na faculdade sobre mercado. A gente chamava de mercado digital, né? Não chamava nem de e-commerce, não existia esse nome, depois que veio esse Aham. nome. Não, muito bacana, professor. E aí, só para a gente contextualizar, para a gente começar a conversar sobre o mercado e tal, aí você fez a sua faculdade, começou a cursar o seu mestrado, começou a dar aula, em algum momento você decidiu começar a investir o seu dinheiro, como você falou, preferencialmente em ações. Você lembra como que foi esse começo? Que ano que você começou? O que te motivou, né? O que te Uhum. inclinou a entrar nesse mercado financeiro? Legal, boa pergunta. Não, eu trabalhei, né, não lembro o ano certo que foi antes da faculdade. Eu entrei na faculdade em 95, 93, 92, por aí eu tinha 17 anos. Comecei a trabalhar com 16 anos, 16, 17, como contínuo no Banco Real, antigo Banco Real. Aham, E lá, assim, contínuo é um office boy de luxo, né? É um office boy com carteira assinada, né? Eu trabalhava lá, arrumando arquivo, arrumando almoxerifado, aquelas coisas de moleque, né? Meio expediente, eram 6 horas. E eu tinha lá, ganhava um dinheirinho, né? Já naquela época. Era um salário bom, lembro que eram 3 salários mínimos. Então hoje daria mais ou menos aí uns 3.500, né? Para um isso aí. moleque de 17 anos, pô, 16 anos é grana pra caramba, Sim, né? sim. Então, assim, naquela época lá eu tirava onda. Assim, tava bem, né? Para os moleques da minha idade, ninguém tinha dinheiro para nada, né? Então, assim, eu já juntava, comecei a juntar dinheiro, mas eu juntava dinheiro na poupança, botava dinheiro na poupança, não tinha Aham, essa visão de ações. Aí teve uma época que teve um IPO não, foi uma subscrição, né, do Banco Real. O Banco Real tinha ações, depois o Banco Real foi comprado pelo Santander, né? sim. Teve uma subscrição, eu participei dessa subscrição, comprei algumas ações que eu tinha direito ali como empregado, né? Como Entendi. eu tinha uma patente pequena, eu podia comprar um pouquinho, um percentual do salário. Comprei lá um pouquinho daquelas ações e ficou lá na minha conta. Ficou na minha conta. Eu fui fazer a faculdade. Aí, na época da faculdade, inclusive eu tive que sair do trabalho, né, para fazer a faculdade. Aí eu realmente fiquei bem mais duro de dinheiro, né, não tinha muita grana. Aí comecei a Uhum. fazer estágio, mas o meu estágio não pagava como eu ganhava no banco. Então, assim, o que eu ganhava basicamente custeava o gasto do meu estudo, né? Aham. Não tinha grana para investir. Mas o que me deu o estalo assim foi que uma vez eu lembrei, pô, eu tenho aquele dinheiro lá, aquelas ações que eu comprei, né? Deixa eu ver quanto que está hoje. E quando eu fui ver, estava lá um dinheirão na conta, né? Uhum. Tipo, sei lá, eu tinha comprado R$ 1.000 em ações, quando eu fui ver, passou assim uns 8 anos, tinha lá uns 20 mil, 30 mil reais em ações, né? E minha poupança estava menor do que as ações. Aí eu tomei um susto, Aham. falei, caramba, o negócio de ações aqui é interessante. Aí comecei a me interessar mais por investimentos, mas realmente eu só fui investir, né? Começar a investir mesmo, vamos dizer, de forma mais intensa, quando eu estava na consultoria mesmo, quando comecei a trabalhar, né? Porque até mestrado, você tem lá uma bolsa de mestrado, doutorado, você tem uma bolsa, mas não é também um dinheiro que dê Uhum. para você se manter, sobrar dinheiro.
Então, assim, quando eu comecei realmente a trabalhar como consultor, começou a sobrar um dinheiro e eu comecei a investir de forma mais intensa. E depois, quando eu abri a consultoria, também. Então, assim, vamos botar aí que eu comecei a investir. É isso que eu falo para as pessoas. As pessoas às vezes acham que tem que começar a investir com 15 anos para ter sucesso, né? Eu Aham. acho que a gente deve ter começado a investir com uns 28, 30, 28 a 30 anos. Sem investir de uma Entendi. forma mais pesada, né? Mas Uhum. eu já tinha mais ou menos ali a noção do que eu queria. Já tinha lido livros sobre investimento, já tinha lido alguns, né, alguns materiais. Então, assim, com a consultoria, com o dinheiro vindo e sobrando, porque eu tendo renda disponível, ou seja, eu gastava um valor e sobrava dinheiro, né, eu comecei a juntar mais, comecei a poder investir mais. Tá? Então, assim, acho que e quando eu abri minha própria empresa, sim, aí sim que realmente o fluxo de dinheiro para o meu investimento começou a ser maior. Então, às Uhum. vezes, o que eu falo lógico, o tempo importa, o aporte importa, mas o que vai deixar você livre financeiramente, na verdade, é o seu trabalho. Né? O trabalho é Sim. fundamental. O seu aporte, o dinheiro que você aporta, o valor do seu. E como você investe também. Né? Então, eu tive essa felicidade, primeiro, de ter esse negócio que deu muito certo e depois também investir certo. Eu sempre investi com foco no longo prazo. No início, não. No início eu não fiz bobagem, mas depois eu já corrigi minha jornada. Comecei a investir com foco no longo prazo, com foco em dividendos. E aproveitei um momento muito bom da Bolsa, né? Que muita gente fala, esse momento foi péssimo, né? O Ibovespa perdeu do CDI, né? Uhum. Entre 2008 e 2017, o Ibovespa perdeu do CDI. Eu falei, graças a Deus, né? Porque eu pude comprar ações baratas. Então, assim, as ações, na Uhum. verdade, elas estavam ficando cada vez mais baratas. Eu podia comprar cada vez mais quantidade de ações. Sim. De repente, se a bolsa estivesse subindo, eu estaria até agora trabalhando como consultor, porque eu não teria acumulado tantas ações. Né? Então, Sim. assim, como as ações ficaram baratas, você ficou numa. Algumas não, algumas até valorizaram que eu comprava, né? Mas muitas ficaram baratas, elétricas, por exemplo, né? Então, assim, você tive essa oportunidade de comprar ações cada vez mais baratas, acumular muitas ações, e quando eu fui ver, já estava com uma renda passiva bacana já. Uhum. Não, muito, muito bom, professor, porque assim, eu faço essa entrevista com várias pessoas, né? E é incrível como vários pontos na história dessas pessoas, elas são parecidos, né? Então, uma das coisas que você disse, né, que o trabalho é importante, né? Porque, de fato, o que enriquece é o trabalho, né? Não adianta você ser o melhor investidor do mundo se você tem R$ 100 de patrimônio para investir, né? Então, não vai mudar a sua vida. Não vai ser isso que vai te fazer, né, ter a liberdade financeira e poder um dia viver de renda daqueles seus investimentos, né? Então, você tem que sim investir bem, investir em bons ativos, geradores de renda, dividendo, renda passiva, tudo isso é muito importante. Mas não é só isso que vai fazer você chegar lá, né? Você precisa aportar dinheiro, você precisa se dedicar ao trabalho para que o trabalho provenha esses aportes, né? E as pessoas esquecem disso, né? Principalmente Exato. aquele pessoal que acha que vai enriquecer rápido na bolsa, né? Fica o dia inteiro na frente, né, do computador comprando e vendendo, girando e girando e girando, e no final está no mesmo lugar, esquece de trabalhar e de fato aportar dinheiro, né? E o outro Exato. ponto que eu achei muito importante que você falou, né? Durante essa época que você citou, né? Uma época difícil até para a economia do Brasil, né? Que o mercado foi caindo durante anos e anos, né? O Brasil ele chegou entre 2008 e 2015, 2016, a bolsa foi praticamente 7, 8 anos de baixa. E foi um ótimo momento para se comprar bons ativos, né? Então, as pessoas elas têm que se lembrar que a volatilidade ela é amiga do investidor em longo prazo, né? Quanto mais volátil, mais medo o mercado tem, maior a possibilidade de você fazer grandes negócios, né? E aí, entrando agora, finalmente, aí na parte atual do mercado, né? A gente vê aí o temor que existe hoje no mercado com a inflação. E aí a inflação não só no Brasil, né? E aí já escapando de 8%, talvez chegando a 2 dígitos esse ano, mas também uma novidade, entre aspas, né? Que é a inflação do dólar, né? Chegando aí a 4,5%, 5%. Então, muitos
vendedores aí de medo, você sabe que medo vende muito, né? Ficam falando que a gente está diante da maior crise da história, que as coisas podem entrar em um colapso a qualquer momento por conta de o Fed tá imprimindo dólar adoidado. Qual que é a sua visão sobre tudo isso, professor? Como que você vê o momento atual do Brasil, o momento atual mundial, né, do exterior, e como nós, investidores de longo prazo, como devemos nos portar nesse momento? Legal, boa pergunta, boa pergunta. Assim, é o que eu falo, né? Hoje me perguntaram também, se for um ganhar a eleição, né? Mandaram um direct, foi naquelas caixinhas de resposta, né? Aí eu falei, você vai mudar alguma coisa se fulano ganhar a eleição? Eu botei não, eu botei só um não, né? Assim, aí a pessoa, você vai mudar o seu investimento se tiver inflação? Não. Você vai mudar o seu tipo de investimento se tiver taxa de juros alta? Não. Mas por quê? Porque não. Porque você tem um método, é como se fosse um trem, né? Eu falo, investimento em ações como se estivesse dentro de um trem, lá e você vai seguir aquele trilho. Vai estar chovendo, vai estar nevando, vai estar seca, o trem vai passar no meio do deserto e você vai continuar indo naquele trilho. Não é que nem metrô, né, que você desce e sai toda hora da estação. Não é assim que funciona a Bolsa de Valores. Juros altos, vou sair. Juros baixos, vou entrar. Isso é bobagem. Isso é o que as pessoas do mercado financeiro vendem para as pessoas. Por quê? Porque eles querem que você gire sua carteira. Eles querem que você venda suas ações, compra os fundos imobiliários, os fundos de ações deles, os fundos de hedge, Multimercado, aquele multimercado, as bobajadas toda, né? Aí foi aquele monte de gestor de fundo cagando regra em programa de agora tá na moda esse negócio de, esqueci, não é talk show não. Podcast. Foi aqueles caras cagando regra em podcast o tempo todo agora, falando disso, falando daquilo, mas quando chega na crise, os caras de fundo de hedge são os primeiros que mão de alface que sai vendendo tudo, né? Então assim, o que eu falo assim, o investidor obviamente tem que ter uma estratégia, né? E obviamente que você tem ciclos. E lógico, você pode aproveitar os ciclos, principalmente alguns ativos que são cíclicos, né? Isso você pode aproveitar para você ter um rendimento maior no longo prazo. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a inflação, as ações, elas são naturalmente protegidas da inflação. Eu sempre falo isso, né? Aí a pessoa fala, mas por quê? Porque, cara, eu falei, quem é que gera a inflação? A inflação não é um número que cai do céu, né? Não é um número que o governo estala o dedo, a inflação é 6%. Não é isso. A inflação é o aumento dos preços dos produtos, né? Aumento o preço do álcool, o aumento do preço da garrafa de vinho, o aumento do preço do papel higiênico, do café, de tudo. Você pega todos os produtos da economia, tem um tabelão enorme. Eu já vi esse tabelão que eu fui estagiário do IPEA. Eu vi esse tabelão. É uma tabela com mais de 10 mil itens, né? Tem meia branca, tem camiseta branca, tem tudo que você possa imaginar, garfo, tem tudo. Eles fazem o levantamento de preço de todos esses produtos, né? E aí eu falo, quem que aumenta o preço dos produtos? São as empresas. As empresas que aumentam os preços. Então, se a empresa aumenta o preço, ela aumenta também a sua receita, aumentando a receita, aumenta o lucro. Então, a receita e o lucro das empresas, na média, obviamente, né, Rafael? A gente sabe que não é assim, né? Na média, a inflação vai, na média, se refletir no aumento das receitas e no aumento dos lucros. Lógico, nem toda empresa consegue repassar o custo para o seu produto, eu sei disso, mas na média, acaba que todas as empresas, a inflação é gerada pelas empresas, isso vai gerar aumento de receita, e esse aumento de receita vai gerar aumento de lucro, tá? Então, por isso que eu falo, ações são naturalmente protegidas da inflação. Então, a pessoa não precisa se preocupar quando eu faço um modelo de uma previsão, né, de longo prazo, lá no meu canal do YouTube, a pessoa fala assim, mas você esqueceu da inflação. Eu falo assim, puxa vida, eu fiz doutorado em economia, né? E o cara falando que eu esqueci da inflação. Talvez eu saiba o que eu estou fazendo, né? Quando eu faço uma projeção de longo prazo. Aí eu falo assim, não, meu amigo, eu respondo, né? Que eu tento ser educado. Não, a gente considera que a inflação é neutra, né? Quando a gente faz um modelo de longo prazo, a gente pode considerar a inflação neutra, né? A gente considera tudo como se fosse um exercício de física na escola, né? Sim. Tudo mais constante, né? Renda constante, PIB constante,
inflação constante. Por quê? Senão você não consegue modelar nada. Você não faz modelo de nada. Né? Então, beleza. Inflação não afeta as ações. Então, o seu investimento em ações, você pode ficar, preocupado com a inflação. Agora, a inflação nos Estados Unidos, aí sim, eu acho que é uma coisa que pode ser interessante. Por quê? Porque, realmente, o governo americano, eles são muito menos tolerantes com a inflação do que o Brasil, né? O Congresso, os economistas lá. 4% nos Estados Unidos é considerado como se fosse 20% no Brasil, né? 30% no Brasil. Assim, para a gente ter a noção do que é essa inflação de 4%, 5% nos Estados Unidos. Né? Para eles é um absurdo de inflação. Né? Os caras estão chocados. É por isso que se fala tanto nisso. O que eu acho que vai acontecer em algum momento é que o Fed vai ter que aumentar os juros, né, para conter essa inflação. Só que o que acontece? O Fed sabe, o secretário da Fazenda americano sabe, e o presidente também sabe, né, que se eles fizerem esse aumento de juros, isso vai acabar impactando em algum setor da economia. Alguém vai quebrar. Né? Porque você aumenta os juros, acaba o capital gratuito. Imagina que eu tenho uma empresa que eu consigo me financiar com juros negativos. Pô, eu pego dinheiro emprestado sem custo. Ou então eu tenho a minha empresa, a VG, tenho ações na bolsa, eu vou lá e faço uma emissão de ações, pronto. Recebo lá um monte de dinheiro, né, a custo zero, entre aspas, né, custo zero, porque quando você emite ações, é o que hoje fazem um monte de empresas americanas que dão prejuízo e que ficam emitindo ações o tempo todo para poder se bancar. Né? E o que muitas empresas brasileiras também estão fazendo, né, agora, emitindo ações para poder custear os seus déficits. Mas, então, se tiver esse aumento na taxa de juros americana, na curva de juros, principalmente na curva futura, que aí entra a expectativa do mercado, aí sim o que vai acontecer? Algum setor americano vai ter dificuldade para pagar suas contas. Foi o que aconteceu no ano 2000 com as empresas de internet que estavam muito endividadas. Aí quebrou a bolsa da internet, né, a Nasdaq, teve a crise da Nasdaq. E em 2008, quem quebrou? Foram as famílias que estavam endividadas porque tinham um monte de hipotecas, tinha um monte de casas descompradas. Os caras compravam uma casa, pegavam uma outra hipoteca para comprar a segunda e para pegar uma terceira. Porque o juros estava tão baixo que compensava você fazer isso. Né? Então, o cara tinha 3 hipotecas para pagar. O cara não conseguiu pagar, a casa foi a leilão e aqueles títulos todos lá hipotecários viraram pó. Né? E isso gerou a quebradeira dos bancos e gerou a crise do subprime. Né? Que a pessoa tem que ver aquele filme lá, A Grande Aposta. Então, eu acho que esse processo vai acontecer de novo. Né? Vai acontecer. Não sei se vai ser. Não sei se vai ser no ano que vem, não sei se vai ser daqui a um ano. Mas o que eu falo? Vai ser uma crise? Vai. Mas é crise passageira. Porque os ciclos sempre acontecem. Né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, eles estão prorrogando um ciclo de alta de forma artificial. Então, a economia ela se move em ciclos. Então, eles tiveram um ciclo de alta, deveria ter uma correção natural do mercado, né? Onde você tem ali as empresas mais fracas acabam fechando, onde as famílias endividadas acabam reduzindo suas dívidas. E isso tudo você tem um ciclo de depuração econômica. Só que nos Estados Unidos não está acontecendo isso. Você tem já quase 15 anos de taxa de juros zero e de pessoas sendo subsidiadas para não trabalhar. É o que você tem nos Estados Unidos hoje, o cara ganha para não trabalhar, recebe um cheque de $1.000 para ficar em casa. Então, assim, em algum momento a conta chega. Na verdade, o que está acontecendo, a crise está sendo adiada para o futuro. Né? Eles estão adiando não uma crise, uma recessão que deveria ter ocorrido, de repente, em 2013, em 2015. Né? Eles estão adiando para o futuro, porque ninguém quer ser o pai da crise. Né? O Biden já fez uma cagada danada lá no Afeganistão agora. Então ele não vai querer fazer ele não vai querer ser o pai de uma crise econômica agora. Né? Então, assim, mas o Banco Central americano ele é independente, então ele pode tomar as decisões de forma independente. Independente, entre aspas, né? Sim, sim. Mas, assim, pode ter essa correção grande, sim. Mas o que eu falo, pessoal, assim, não tenha medo desse processo. Esse processo pode ser uma grande oportunidade, né?
para a gente ganhar dinheiro comprando ações muito baratas, né? Usando a nossa reserva de liquidez, usando o nosso caixa para comprar ações muito baratas. Então, crise não é para ter medo. Crise é para você aproveitar aquele momento. Sim. Tanto que eu acredito que você também, né? Mas em termos de rentabilidade, 2020 foi um dos, se não o meu melhor ano. Porque o mercado caiu muito rápido, mas retomou com o mesmo vigor, né? Então, ele em menos de 12 meses já estava no patamar que estava para a crise, né? Então, isso, quem estava ali comprando, né, no auge de março de 2020, onde todos os ditos consultores, né, os mãos de alface, como se diz, estavam descabelando, vendendo tudo. Quem estava comprando lá, eu, você, teve em 2020 um dos melhores anos da sua vida, que foi o meu caso. Eu acredito que o seu também, né, professor? Tenho certeza disso. Foi espetacular 2020. Sim, eu não posso reclamar também, não. E aí, entrando agora um pouquinho, a gente falou um pouquinho do termo macro, né? Falando um pouquinho mais agora sobre setores, quais são os setores que você tem mais afinidade, professor, que você mais gosta de investir? Legal, bacana. Só voltando para 2020, só a pessoa ter ideia do que foi 2020 para mim, né? Com certeza para você também deve ter sido ótimo. Lógico que na parte social foi horrível, né? Fiquei sem ver minha mãe um tempão, porque tinha isolamento social, toda aquela coisa de não poder sair de casa. Ainda tem, né? Mas agora as pessoas estão um pouco mais flexíveis. Mas teve aquela coisa toda, né? Muita gente morrendo, obviamente que a gente nunca pode falar que foi um ano positivo nesse aspecto, mas eu estou falando pelo aspecto dos investimentos estritamente, tá? Uma vez eu falei com o MEA, falei assim, pô, 2020 foi um ano ótimo. Aí o pessoal, morreu um monte de gente, tá comemorando a morte. Eu falei, não, gente, não é isso, calma. As pessoas sempre, às vezes, levam por as palavras do que a gente fala, né? A gente tem que ter muito cuidado na rede social. Então, assim, estou falando do aspecto estritamente financeiro, principalmente no aspecto da Bolsa de Valores. Quem pôde ali investir, né, teve um resultado muito bom. Eu particularmente, eu consegui mais do que dobrar o meu patrimônio em ações. Né? Então, assim, para mim foi sensacional. E no imobiliário também dobrei também. Então, assim, praticamente a minha carteira dobrou, né? Ao final e minha carteira não é pequena, pô. Minha carteira não é uma carteira de tem 10 mil reais, passou para 20. Não é uma carteira pequena, é uma carteira grande já. Né? Então, assim, esse resultado espetacular por conta de uma crise. Eu falo, você vai ganhar muito mais num cenário onde a Bolsa faça isso aqui, ó, esse zigue-zague, do que no cenário onde a Bolsa vai reto. Com certeza. Porque você aproveita os momentos de queda para comprar mais. Mas a pergunta foi sobre os setores. Então, os setores que eu tenho mais afinidade. Os que eu tenho mais na carteira hoje, disparado, né, são bancos e elétricos. Tá? São bancos elétricos. Bancos, quando eu falo banco tradicional, os bancões, né? Então, assim, tenho praticamente todos da minha carteira, né? Eu não tenho... Dentro da minha estratégia, eu não escolho, vou comprar só Itaú, entendeu? Ou vou comprar só Itaúsa, ou vou comprar só Santander. Eu compro o que está mais barato naquele momento, entendeu? Às vezes eu não compro banco, porque às vezes os bancos estão caros. Você lembra que há pouco tempo atrás, o Bradesco estava R$ 44. 2019, né? Final de 2019, estava tudo negociando a 14, 15 vezes o lucro, enfim, estava caro mesmo. R$ 44, Bradesco. Eu não estava comprando banco naquela época, estava comprando outra coisa. Tinha coisa barata? Tinha coisa barata. Estava comprando outra coisa. Mas, assim, banco naquela época, agora, os bancos estão interessantes. Então, assim, a cada momento, eu busco quando os bancos estão baratos, geralmente ficam todos baratos ao mesmo tempo, né? Eu compro aquele banco que está mais barato. Né? Então, tem vários bancos na carteira e setor elétrico também. Gosto muito do setor elétrico, né? Principalmente geração e distribuição. Geração e transmissão. São setores mais resilientes ali no pagamento de dividendos. São setores que praticamente eu brinco que são máquinas de imprimir dinheiro, né? Praticamente não tem nenhum custo, principalmente transmissão de energia, né? Não tem nenhum custo, não tem... a pessoa fala, mas é muito endividada. Eu falei, cara, mas a dívida faz parte do negócio, né? Quando você ganha
você ganha uma concessão, você vai lá, pega um dinheiro no BNDES emprestado, faz a linha de transmissão. É naturalmente endividado o setor. Sim. Faz parte do negócio, do segmento. Então, assim, setor de transmissão, geração e algumas empresas que têm todos os segmentos, né? Geradora, distribuidora e distribuidora. As distribuidoras puras, eu já não tenho tanto, tá? Entendi. Mas são os dois setores assim, que são destaques na minha carteira. Se eu fosse botar um terceiro setor assim, que vem em terceiro lugar, seria fundos imobiliários. Uhum. Né? Como ali um terceiro bloco ali de ações, não são ações, né? Mas de renda variável, né? Dentro da minha carteira. Entendi. Eu converso com muitos gestores de ações, né? E é unânime que os gestores de ações, eles não estão investindo nos bancos tradicionais. Eles estão comprando Melius, estão comprando o Banco Inter, estão comprando as fintechs, né? E eu sempre faço essa pergunta para eles. Eu falei, olha, eu entendo, né? Existe toda essa questão de tecnologia e tudo mais, mas, poxa, a gente olha o Banco do Brasil negociando a 4 vezes o lucro projetado de 2021. Será que não vale a pena? E eles são unânimes em justificar de mil maneiras que não, porque, enfim, eles acreditam que não vale a pena. E aí, eu também sou visto no banco tradicional, não tenho nenhuma fintech. Tem o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. E aí eu vejo você falando a mesma coisa. Né? Então, qual que é a sua visão sobre essa briga? Né? E não é uma briga, mas, enfim, existe isso no mercado, né, entre as fintechs, né, que para alguns é o futuro né, do setor bancário, Open Banking, enfim, e os bancões, né, os mamutes financeiros que tem no Brasil. Qual que é a sua visão desse embate entre eles? Eu acho assim, que quem ganha a briga é sempre quem tem mais força e mais peso, né? Se botar numa arena para lutar um cara de 200 quilos forte, um magrinho, o mamute vai ganhar da formiga. Então, assim, eu acredito que no embate entre grandes, né, as empresas, os bancões vão dominar, né, esse mercado, inclusive o mercado de bancos digitais. Né? O próprio Bradesco tem o Next, né, que é um banco digital, já tem uma relevância interessante no mercado. O que eu acho interessante é o seguinte, porque os gestores, né, eles sempre estão focados muito mais na valorização do ativo do que num possível ganho com dividendos, numa formação de carteira previdenciária, em acumular ativos. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em valorização. Eles não querem comprar uma ação que não está valorizando. Né? Então, geralmente eles têm até uma frase de um gestor famoso, ele falou alguma coisa do gênero assim: eu nunca compro uma ação que a média móvel de 200 períodos não está em alta. Né? Ou seja, eles nunca vão comprar uma ação que está em tendência de baixa. Porque eles querem exatamente a valorização do ativo. Então, você comprar um Banco do Brasil, que está aí andando de lado, né? O pessoal fala andar de lado, né? Um BP Seguridade, que também já teve R$ 28, agora está 19. Então, assim, para os caras não é uma coisa interessante, porque isso vai impactar os resultados do fundo de investimento. E o fundo de investimento é um negócio de curto prazo. A visão o foco de curto prazo. Por quê? Porque é o foco do gestor, também é o foco do gestor, né? Mas principalmente é o foco do cotista, que é o cliente. Né? O cliente está lá. O cliente pode, de qualquer momento, sacar o dinheiro do fundo. Então, eu falo assim, a culpa nem é dos caras, nem é dos gestores. Por mais que o gestor tenha uma visão de longo prazo, como, por exemplo, o Breda do Alasca sempre fala, nossa visão é de longo prazo, nossa visão é estrutural, é o fundamento da empresa, mas na crise de 2020 o Alasca foi um dos que mais venderam. Por quê? Porque o pessoal começou a ver as cotas do Alasca desabarem, e aí o cotista solicitou resgate, né? E os caras tiveram que vender, porque eles têm que vender para dar o dinheiro para o cliente. Então, assim, essa visão curto-prazista que eles têm realmente leva eles a procurar esse tipo de ativo, né? Essas cacetadas. Melius, sabe o quê? Banco Inter. Daqui a pouco aí Nubank está fazendo IPO com o dobro do valor de mercado do Itaú.
E se bobear, vai abrir e vai valorizar, né? Sim, Então, assim, sem uma empresa que dá prejuízo. sim. Então, não é o meu objetivo. O meu objetivo não é... Desculpa, que eu falo para os meus clientes, né? O nosso objetivo não é a valorização da ação. O objetivo é comprar mais ações. É a acumulação. Eu até fiz Uhum. um vídeo, botei no YouTube, quem quiser assistir, onde eu mostro que se você comprar uma ação, mesmo que ela não valorize durante 36 anos, e ela mantém o mesmo dividendo também, sem aumento de dividendo, mas ela não valoriza. Seria um cenário bem hipotético, né? Mesmo Sim. assim, você consegue alcançar sua liberdade financeira, porque você consegue comprar cada vez mais quantidade de ativos, porque você vai reinvestir nos dividendos que você recebe. Então, Uhum. isso cria um efeito bola de neve. Então, assim, falo pro pessoal, não se preocupa tanto com a valorização, foca mais na qualidade da empresa na qualidade do pagamento de dividendos. Não, com certeza, né? Eu sempre falo quando me fazem essa pergunta que é muito mais fácil um bancão virar fintech do que uma fintech virar bancão, né? Porque o jogo bancário é um jogo de capital intensivo, né? Quem tem mais dinheiro ganha mais dinheiro, não tem essa. Então é muito mais fácil para os bancões, na minha visão, ganharem essa peleja do que as fintechs, né? Mas, enfim, são coisas do mercado. É. E, bom, eu fiz a pergunta sobre os setores que você gosta, né? E você falou fundos imobiliários, setor bancário, setor elétrico. E tem algum setor que você não gosta? Falou, não, esse setor eu não passo nem perto. Tem algum? Eu acho que tem setores que eu não gosto, mas às vezes eu dou uma beliscada. Setor que eu não gosto. Por exemplo, supermercado, eu não gosto. Setor supermercado, né? Você pode Uhum. ver que todas as empresas de supermercado têm margens muito pequenas, 3%, Sim, 4%, margem líquida, né? De sim. lucro. Então, é um tipo de empresa que nunca vai te pagar um dividendo. Né? Se quem foca em Uhum. dividendos, nunca vai ter um dividendo bom com uma empresa dessa. Porque a Sim. empresa para te pagar dividendo, ela tem que ter lucro sobrando, pô. Né? Tem que ter dinheiro sobrando, muito caixa, tem que gerar bastante caixa. Uhum. Então, empresas de supermercado, não gosto. E a gente vê aí, não sei, quem é do Rio, né? Com certeza, quem está assistindo aí no seu estado, quantos mercados você conhece que já quebraram, já fecharam as Sim. portas? Eu conheço vários aqui no Rio. Tinha Sendas, tinha Casas da Banha, tinha um monte de outros, que eram supermercados que fecharam, né? Uhum. Sendas da minha casa, tinha uma perto da minha casa ali, e por anos, anos e décadas. Tá? Ninguém imagina que o negócio daquele vai quebrar, né? Sempre cheio. Uhum. Só como é que esse negócio quebra? Quebrou, fechou. Outro negócio é empresa aérea, né? De companhia aérea mesmo, tipo Azul, Aham. Gol, né? Também não é um negócio que me atrai, justamente por isso, né? As margens são muito baixas, você depende de um monte de fatores, um monte de regulamentações, preço da gasolina, preço do petróleo, etc. Né? Mas isso não me impediu de comprar a Oi não, Oi, Azul, chegou a R$ 6, né, na crise, R$ 5, Sim. R$ 4. Eu comprei Oi por 4, estou falando Oi toda hora. Azul, por R$ 4, R$ 5 na crise em 2020. E depois ela voltou Aham. para R$ 40, né? Voltou para 40, foi assim, pô, o que eu pensei na época, né? Será que todas as empresas aéreas vão quebrar? Acho que não. Pô, o Uhum. governo não vai deixar. O Brasil vai ficar sem avião, né? Vai ficar sem empresa aérea. Sim. Eu falei assim, fechou todo mundo, ninguém está mais viajando, as empresas aéreas vão quebrar, todas vão quebrar. Aham. Foi o que o mercado pensou. Eu pensei o contrário, eu falei, pô, não vai quebrar, porque senão o Brasil vai ficar sem avião. As pessoas vão viajar de quê? De Itapemirim para lá, para cima e para baixo, de ônibus? Aham. Não dá. Então, assim, o governo vai tomar alguma medida para as empresas não quebrarem. Foi justamente o que aconteceu, né? Aí Uhum. a Oi valorizou. A Oi, tô com Oi na cabeça. Eu comprei Oi também. Eu tô vendo que isso que eu ia falar, tô achando que você comprou Oi na crise. Porque o Oi para mim é uma pimentinha ali, é uma ação ali tão Sei. arriscada quanto a Azul, né? Aham. Então, assim, aí eu falei, a Azul não vai quebrar. Então, aí, quando ela chegou a R$ 40, eu me desfiz dela, né? Aí fiquei aliviado, tirei essa tranqueira da minha carteira. Mas, assim, são dois setores que eu não gosto, principalmente por conta do longo prazo, né? E Sim. empresas cíclicas também. Empresas cíclicas, eu não gostaria de ter na minha carteira por um longo período de tempo. O que são empresas cíclicas? Por exemplo, a Vale. Né? A Vale é uma empresa
eu vejo, acho engraçado, Rafael, você fala você acabou de falar dos gestores, né? Um monte agora de gestores e bancos recomendando Vale, né? Não, pessoal, a Vale é a empresa mais barata do mundo, vai pagar Isso. dividendos de 10%, vai pagar dividendos de 15%. Ok, vai pagar, né? Mas, pô, podia ter comprado lá quando estava R$ 8, lá em Sim. 2016, quando estava R$ 15, 20, né? Então assim, essas empresas cíclicas, elas têm um auge do ciclo, porque o minério de ferro está muito caro, vai ter uma hora que o minério de ferro vai estar muito barato. Sim. Quando o minério de ferro estiver muito barato, a Vale vai começar a dar prejuízo, vai começar a diminuir a sua operação, vai começar a fechar algumas operações. Aí o pessoal, a Vale está quebrando, a Vale vai quebrar. Não vai quebrar, ela é cíclica, Sim. ela tem Sim. altos e baixos. Então, empresa cíclica também, para o longo prazo, não é um negócio que eu tenho na minha carteira. Eu posso até comprar no período que ela está ruim, está todo mundo, ninguém está querendo, e ficar com ela, porque eu sei que no momento ela vai valorizar, vai pagar ótimos dividendos e vai dar um bom resultado. Mas depois eu vou também sair da posição. Entendi. Você faz uma administração mais ativa, então, em alguns casos, né? É, Como casos específicos, como Oi, Azul, Vale, acredito que outras também, com certeza. tá? Então, você tem um pedaço da sua carteira que é puramente longo prazo, é aquela eu só compro, só acumulo, deixa lá me pagando dividendo, mas tem uma parte da sua carteira ali que você faz essa administração um pouco mais ativa. É isso? Exato, exato. Principalmente as Entendi. empresas cíclicas, né? Construção Aham. civil também, por exemplo, né? Entendi. E esses dias, né, eu acompanho suas stories, eu vi que você colocou ali uma alocação macro sua, né? Ah, eu tenho tantos por cento em ações, tantos por cento em FIIs, tantos por cento no exterior, e me chamou a atenção que você colocou lá, assim, que tinha, acho que 1%, me corrija se eu estiver errado, em criptomoeda, né? Isso. Queria que você falasse um pouco sobre a sua visão sobre esse mercado, o mercado de criptomoedas. Ah, o mercado que eu tinha, um ano atrás, um ano atrás não, um ano atrás eu já estava de olho, mas um tempo atrás, de repente 2 anos, 3 anos atrás, eu era bem crítico por esse mercado, né? Tinha uma certa desconfiança, mas é aquela coisa, tudo que a gente não conhece, a gente tende a criticar e Sim. falar e falar mal, né? Eu achava que pela o que eu acho tem uma frase que eu digo que é a seguinte: quanto menos a gente conhece sobre alguma coisa, mais certeza a gente tem, né? A Sim. gente consegue ter muitas certezas quando a gente não conhece muito a fundo. Então eu falei, pô, vou começar a ler esse negócio, né? Aí conheci o Rodar Perini, que é o livro O Futuro do Dinheiro, li o livro dele, li outros livros também, alguns em inglês, né? Alguns PDFs também que eu consegui, matérias. Eu comecei a ler bastante sobre o tema, né? É o tema criptoativos, criptomoedas. Li basicamente sobre blockchain para entender o que é o mercado, não, o que é o blockchain, né? O que é essa rede, né, de Uhum. validação. Então, assim, eu comecei a entender o seguinte, que é um sistema totalmente desregulamentado, que tem milhões de pessoas no mundo inteiro, o valor de todo o processo, né, o valor que o blockchain tem como rede, é dado justamente pela quantidade de usuários que ele tem, né? Os ativos, os criptoativos, as criptomoedas, o valor que ela tem, o lastro que ela tem, é justamente essa rede, né? Uhum. Essa rede, o que gera valor para o criptoativo ou criptomoeda, que é uma coisa, depois eu descobri que uma coisa é uma coisa, outra coisa também, justamente essa rede, né? São as pessoas que validam, dão valor e validam aquela criptomoeda como Bitcoin. Mesma coisa, qual é o valor do dólar? Né? Você pega uma nota de $100, o que é o valor do dólar? O valor do dólar é o valor que a gente atribui a ele. Que eu atribuo, você Uhum. atribui. Né? Se eu te der uma nota de $100, você vai aceitar. Se eu der uma nota de $100 para uma tribo lá no meio da Amazônia, que não tem contato, nunca teve nenhum contato com um ser humano, o cara vai pegar aquele papel e de repente vai botar na fogueira, para Sim. acender a fogueira. Porque para ele aquele pedaço de papel não tem valor algum. Então, assim, o valor do dólar é um valor intrínseco, um valor social. Antigamente o Uhum. dólar ainda tinha um lastro em ouro, né? Era a moeda que o padrão ouro. Depois que esse padrão ouro acabou, é chamado padrão fiduciário, né? E fiduciário vem de fidúcia, que vem de confiança, né? Vem de Sim.
uma moeda que a gente confia naquele valor. Então, assim, o Bitcoin vem... Eu entendi que o valor do Bitcoin vem disso. E quanto maior a quantidade de pessoas com Bitcoin, mais usuários da rede tiverem Bitcoin, maior é o valor da moeda. Então, assim, o valor da moeda ele cresce proporcionalmente ao número de pessoas que têm Bitcoin. Isso é interessante. Aí isso comprova uma lei que a gente estuda na economia, que é chamada Lei de Metcalfe, né? A Lei de Metcalfe diz que o valor de uma rede, ela cresce ao quadrado do número de usuários. Então, você tem o N, que é o número de usuários, o valor, na verdade, o valor X, ele cresce ao quadrado, né? N, do número de usuários. Dá um exemplo, uma rede de celulares, que nem a gente tem hoje aqui, né? Nosso celular aqui, a gente está usando. Quanto que vale uma rede de celulares hoje? Qual o valor do celular? Por que a gente quer ter um celular? Porque todo mundo tem, né? Sim. Então, assim, o valor, por isso que a gente paga 10 mil reais, 5 mil reais no celular, porque a gente quer ter um celular que se comunique mais rápido, melhor. Então, toda a rede de celulares, se você pegar o valor de cada celular, de cada pessoa no mundo, quanto que vale isso? Né? Então, o interesse das pessoas em participar de uma rede, ele é maior com a quantidade de pessoas que participam da rede. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Uma coisa puxa a outra. Tem mais valor porque tem mais gente e tem mais gente porque tem mais valor. Uma coisa puxa a outra. Sim. Internet é a mesma coisa. A internet lá nos anos 90, muita gente falava, anos 90, hein? Anos 90. Muita gente fala, esse negócio não vai ser mais ali para pesquisa, para empresa, né? E muita gente já tinha computador em casa naquela época, né? Eu usava o computador em casa para fazer pesquisa, você nem tinha tantos sites para você pesquisar, não tinha muita coisa. Sim. Hoje em dia, computador de casa, PC, já virou coisa do passado. Todo mundo praticamente usa o celular para fazer tudo. Né? O PC é só na empresa que tem aquela tela, né, que você usa o teclado, praticamente é só na empresa. Então, assim, as coisas mudam muito rápido. E o valor da internet, da rede de internet, é dado pela quantidade de pessoas que se conectam a ela. Se surgir uma internet B, ninguém vai querer. Uma internet chinesa. Quem que vai querer se conectar à internet chinesa? Não, eu tenho internet aqui que eu já uso. Então, onde é que eu quero chegar? Hoje a gente tem bilhões de pessoas usando a internet, bilhões de pessoas usando celular. Um dia a gente vai ter bilhões de pessoas usando criptomoedas também, né? Como uma forma mais de pagamento. Da mesma forma que você usa o cheque, usa o pagamento digital. Pensa bem, você paga uma conta quem está assistindo, você paga uma conta pelo celular. Você vai lá, faz uma transferência pelo celular, ou paga uma conta, vai lá no iFood e compra. Você pagou com o quê? Você pagou com o quê, pô? Peguei com dinheiro na minha... Não, você pagou com um negócio digital. Você enviou um arquivo digital que passou por um monte de intermediários, que foi validado por um monte de intermediários, que depois foi para sua conta, foi validado na sua conta e voltou para o seu celular, dando ok na compra. Então, a rede blockchain, ela faz exatamente a mesma coisa, de forma descentralizada. Você não precisa ter um banco, você não precisa ter um intermediário, você não precisa ter um governo que vai ficar sabendo o que você está fazendo ali. Então, assim, vai ser mais uma forma das pessoas interagirem. Então, eu entendi isso, entendi que é uma tendência, né? Que a gente está agora nos anos 90 das criptomoedas, né? Para mim, é o começo ainda, tem muito que crescer e que aumentar. E o mercado de Bitcoin também tem muito que crescer. Então, por isso que eu decidi, né, embarcar nesse mercado e fazer uma carteira também de criptomoedas. E, assim, estou muito seguro com isso, com essa decisão, né? Já conversei com muitas pessoas também do ramo. Tem muita gente ainda que é cética, é normal, né? Mas acho que quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa entende, melhor ela consegue entender que isso pode... Não estou dizendo que isso vai ser o futuro, tudo vai ser Bitcoin, que tudo vai ser criptoativo. Eu vejo hoje que vai ser mais uma opção, né? Como o banco digital é mais uma opção, né? Quer dizer que o tradicional vai acabar, né? Muita gente falou que a internet ia acabar com o cinema, quando começou a ter filme no YouTube, lembra? Vai acabar com o cinema,
o videocassete vai acabar com o cinema, o home theater vai acabar com o cinema, a Netflix vai acabar com o cinema. O cinema está até hoje aí. As pessoas vão no cinema. Entendeu? Então, assim, as coisas podem conviver. Tem mercado para tudo, né? Então, acho que vai ser mais uma opção de pagamento que as pessoas vão ter. Entendi. Bom, professor, a gente já vai se encaminhando para o final. E no final das minhas entrevistas, eu já foi quase uma hora. Quando o papo é bom, passa rápido. Vai rapidão, né? Eu sempre faço duas perguntas no final, que elas dizem muito sobre a pessoa que a responde, né? Porque fala um pouco sobre os valores, sobre aquilo que a pessoa acredita, né? E a primeira pergunta é: que conselho você se daria, né? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Vicente de 18 anos, o que você falaria para você mesmo? Rapaz, pergunta difícil. Eu falaria assim, continue fazendo o que você está fazendo, né? Você está no caminho certo. Né? Eu acho que eu fiz muitas coisas na minha vida que deram errado, né? Tem várias coisas que deram errado. Sempre tive uma pegada empreendedora muito grande, né? Sempre tentei empreender, sempre tentei pensar em coisas novas, e eu sempre me dei muito mal, né, na vida com essa coisa. Mas eu acho que isso tudo foi um aprendizado, né, que eu trouxe para depois poder ser um consultor, né, de sucesso, depois ser um investidor de sucesso e agora ser um educador financeiro também, começando a ter um certo sucesso, né. Então, assim, eu acho que eu diria isso, né? E falava assim, pega esse livro aqui do Décio Bazin e lê ele. Ele vai ser importante para você. Entendi. Porque daí, aí, você já respondeu a próxima pergunta, né? Eu ia te perguntar assim, tem algum livro na sua vida que te impactou, que você sempre indica para os seus amigos, talvez seja o livro que você mais tenha lido, ou que seja seu livro de cabeceira, e aí você já deu uma pista para a gente, né? Que é o livro do Bazin. Tem vários livros importantes na minha vida, né? Acho que teve um livro muito importante, foi o nome é péssimo, né? Mas chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro eu acho muito legal, apesar do nome ser péssimo, parece que influenciar parece uma coisa negativa, mas é uma coisa muito de mindset, né? De como é que você lida com as pessoas, como é que você trata as pessoas. Eu acho que foi muito importante na minha carreira esse livro, né? De saber ouvir pessoas. Então, assim, eu acho que toda criança lesse esse livro, né? Ou todo adolescente, a vida vai ser muito mais fácil. Verdade. Assim, de não criticar, de elogiar na hora certa, de falar como você fala com as pessoas, né? Eu acho que tudo isso foi importante. E também esse livro também foi muito importante do Décio Bazin, que é Faça Fortuna com Ações. Também é péssimo o título. Acho que são livros de título péssimo, mas interior ótimo, né? O título é horrível, Faça Fortuna com Ações. Parece que é livro de pirâmide. Mas o interior é sensacional, porque ele fala justamente sobre como você... Né? O resumo do Décio Bazin é o seguinte: o investidor só vale a pena para o investidor, pessoa física, comprar uma ação se ela paga dividendos. Assim, se eu resumir a frase o livro em uma frase, seria isso. Ele fala muito sobre isso. E é um livro que eu acho base lá também, que é o Investidor Inteligente, né, do Benjamin Graham também, que é fenomenal também o livro. Aliás, tem que ler de novo. Porque livro eu leio várias vezes, né? E cada vez que eu leio o livro, eu tenho uma visão diferente sobre o livro, né? Eu acho que livro é igual música. Você pode escutar quantas vezes você quiser. Então, cada vez que você lê o livro, você tem uma visão diferente. Quando eu li o livro do Décio Bazin a primeira vez, eu achei horrível. Que é uma bobagem, né? Mas depois que eu li a segunda vez, falei, é isso aqui, né? É como se tivesse acendido uma luz. É que eu brinco, né? Você não vê nada. Você está no escuro, andando no escuro, você sabe o que faz. De repente, você vai dar um clique e vai acender uma luz. Você vai falar assim, era isso aqui que eu tinha que fazer. Agora eu entendi. Então, quando eu li esse livro pela segunda vez, eu falei, era só fazer isso. E eu estava aqui querendo inventar a roda, né? E aí, quando eu comecei a seguir aquele padrão lá, lógico, aprendi muita coisa com outros investidores também, mas aquilo ali foi fundamental na minha jornada. Muito bacana, né? Porque quando você relê um livro, né? Como você está falando, você já não é mais o
a mesma pessoa que deu da primeira vez, né? Então, a gente vai, a cada momento, acumulando mais conhecimento, e eu falo, né, para o pessoal que são os meus mentorados, as pessoas que eu ajudo, e eu falo para elas, muitas delas, você já deve ter ouvido isso, né? Ah, eu tenho muito medo de errar, de eu perder dinheiro, e a única certeza na sua vida é que você vai errar e que você vai perder dinheiro, né? Eu sempre lembro do fato do Warren Buffett, né? O ano passado, na convenção lá da Berkshire, perguntaram para ele, né? Pô, Buffett, foi um erro comprar companhias aéreas? Ele falou, não, foi um erro. Então, assim, se o Buffett, com 80 anos de mercado, o maior investidor da história, está assumindo erro, né? Quem somos nós, né? Para não querer errar, né? Ou errar faz parte do aprendizado. Exato. Né? Exato. Mas Às é vezes, isso, às vezes as pessoas me criticam, né? Porque assim, mas você agora está fazendo carteira de Bitcoin. Eu falei, eu não estou fazendo carteira de Bitcoin, eu estou investindo em Bitcoin. Né? É do contrário. Então, assim, eu mudei, né? Eu mudei de ideia, pô, né? Eu posso mudar de ideia. Como no começo eu não investi em fundos imobiliários, eu mudei de ideia. Lá em 2013, 14, eu mudei de ideia e comecei a comprar fundos imobiliários. Então, assim, ainda bem que as pessoas, né? Eu acho que o errado é você ficar sempre fechado, ter aquele viés maldito, o viés da confirmação, né? Onde você só absorve informações que você acha que são úteis para você. E por que é viés da confirmação? Aquela informação que só confirma o que você acha. Então, assim, o cara acha que preço não importa, por exemplo, ou acha que, qualquer bobagem dessa, acha que a Terra é plana. O cara acha que a Terra é plana. Então, quando ele acha um artigo, sempre vai ter um doido que vai fazer um vídeo no YouTube dizendo que a Terra é plana. Né? Tem vários. Então, você vai ver aquele vídeo e fala assim, ó, viu? Sabia? O cara está falando que a Terra é plana. Aqui, ó, tá vendo? Ele está explicando por que a Terra é plana. Olha só. Então, na verdade, você só acaba buscando informações que confirmam as suas convicções. As suas convicções e as suas crenças. Então, assim, isso é péssimo, né? É péssimo. Tem que ter muito cuidado com isso, porque com a rede social hoje, acaba que você só consome aquela informação que você acaba validando, né? Então, você curtiu, você comentou aquela informação, você só consome aquilo. Então, tem que abrir os horizontes, cara. Tem que seguir pessoas que, de repente, seguir páginas que você não gosta, seguir pessoas que você não tem uma opinião discordante da sua, para você ter acesso a mais coisas também, né? Porque senão a gente só vai receber. Tem uma série ótima na Netflix que fala sobre isso, sobre redes sociais, esqueci o nome dela. Você é um documentário, se eu não me engano. Né? Oi? É um documentário, né? É um que documentário, ele mostra né? como o algoritmo quer te prender ao aplicativo, né? Isso. Então, ele só fornece o que você quer. E como ele tem uma inteligência artificial muito grande por trás, né? Ele fala, ó, vamos ver, você só gosta de azul. Cara, se esse cara só clica em coisas azuis, só mostra coisa azul para esse cara, porque esse cara tem que ficar aqui com a gente. Né? E aí as pessoas esquecem que existe o vermelho, o amarelo, o verde, enfim, todas as outras cores. E isso é para todos os assuntos. Né? E aí acaba que a gente tem uma polarização muito grande nas nossas convicções e isso é péssimo. Né? A gente está em constante evolução, né, professor? Então a gente tem que sempre ouvir o contraditório. É assim que a gente vai conseguir evoluir. Né? Exatamente. É isso aí. Bom, professor, só tenho a agradecer, né, nesse domingão, você dedicando um pouco do seu tempo aqui para a gente passar um pouco, né, desse conhecimento, da sua história, da sua experiência de vida para todos os investidores que estão aqui nos acompanhando. Então, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Um abração aí a todo mundo aí que está acompanhando aí. E vamos junto aí, junto para a liberdade financeira. Né? É isso aí. É isso aí. Valeu, professor. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.